Oi, bem-vindos a mais uma videoaula de História. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Bom, a Segunda Guerra iniciou em 1939 e terminou em 1945, e as suas principais causas foi a Primeira Guerra, que trouxe um sentimento de revanchismo nos países perdedores, como a Alemanha. A crise de 29 fez os Estados Unidos verem na guerra uma esperança de ascender a sua economia novamente. A ascensão de regimes totalitários, como o nazismo, foi vital para o início da Segunda Guerra, assim como a Revolução Russa de 1917, que fez com que o socialismo soviético fosse o principal inimigo do nazismo alemão. Todos esses acontecimentos foram base para que a Segunda Guerra eclodisse, mas antes dela iniciar, temos dois acordos muito importantes. O primeiro deles é o Acordo de Munique de 1938, que a França e o Reino Unido fazem com a Alemanha, com o objetivo de evitar uma guerra. O Pacto Nazi-Soviético Molotov-Ribbentrop de 1939 era um pacto de não agressão entre a Alemanha e Rússia, com o objetivo de não ter conflitos entre as duas. Porém, em 1939, a Alemanha invade a Polônia e o Reino Unido e a França declaram guerra à Alemanha, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Os principais rivais na Segunda Guerra Mundial são os aliados, que é composto pela França, pelo Reino Unido e pela Rússia, e o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão. Os desdobramentos dessa guerra se iniciam com avanços do eixo, né? A Alemanha tinha uma força aérea muito forte, que era a Luftwaffe. A Alemanha primeiramente invade a França, dividindo a França em duas, né? Uma parte da Alemanha, a outra não. E depois ela invade o Reino Unido, mas ela é derrotada, pois a força naval do Reino Unido é muito forte. E em 1940 temos o Acordo de Tripartite, que oficializa a união da Itália, do Japão e da Alemanha. E em 1941, a Alemanha invade a Rússia. Mas a partir de 41 vai ter um equilíbrio de forças, porque nesse mesmo ano o Japão vai invadir Pearl Harbor, que é nos Estados Unidos, a base naval dos Estados Unidos, e então os Estados Unidos entram em 41 na guerra, o que fortalece os aliados. Em 1942 vai ter a Batalha do Stalingrado, onde a Rússia agora vai avançar contra as forças alemãs e seguir rumo a Berlim. E em 1944 vamos ter o famoso Dia D, onde França, Reino Unido e Estados Unidos, a partir do norte da França, né, eles tentam retomar aquele território da França e seguem rumo à Alemanha. E, ao mesmo tempo, a Rússia avança até Berlim. Ou seja, a Alemanha estava tendo ataque dos dois lados e estava super enfraquecida. Então, em 8 de maio de 1945, Berlim foi tomada pelos soviéticos e a Alemanha se rende. Porém, a guerra ainda continua no Pacífico, quando os Estados Unidos ainda estava em conflito com o Japão, e o conflito termina em agosto de 1945 com os ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Bom, as consequências da Segunda Guerra Mundial foi a criação da ONU em 1945, que é a Organização das Nações Unidas. A Alemanha vai ser dividida em zonas de interesse entre Reino Unido, França, Estados Unidos e Rússia. Isso, é claro que a Segunda Guerra vai ser o início ali dos conflitos da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia. O Tratado de Paris de 1947
vai determinar o novo mapa da Europa. A Alemanha não participou desse tratado, pois acreditavam que ela devia ser julgada. Teve o Tribunal de Nuremberg em 1945 até 49, que julgou os oficiais nazistas. Bom, é isso. Espero ter ajudado. Bons estudos!